Este é meu terceiro vídeo sobre as artes, os talentos. E neste aqui, especificamente, eu quero conversar com você sobre as artes na didaquê do Evangelho. A pergunta que eu faço: é pecado gostar das artes? Quando Davi diz, tocai com júbilo e arte, ou com arte e júbilo, de alguma forma, os evangélicos, incluindo os pentecostais, olham o mundo das artes com reservas, especialmente na área de pintura, esculturas, óperas. Eu não sei qual a razão disso. Eu tenho na minha estante um livro intitulado The Old Testament and the Fine Arts, que seria assim, numa tradução comum, o Antigo Testamento e as lindas artes. E este livro, o autor apresenta desenhos, pinturas, poesias, partituras de cânticos que descrevem os episódios bíblicos. Uma lástima que não tem esse tipo de literatura em português. E alguns dos quadros apresentados neste livro estão expostos nos grandes museus do mundo. E as poesias e cânticos, alguns deles, foram incluídos na inódia ou inologia da igreja. Agora, deixe-me dizer uma coisa: não se pode desprezar as artes, porque, como falei no vídeo anterior, Deus inspirou seus filhos a serem artistas em várias áreas das artes. É preciso entender que as artes serviram para divulgar o cristianismo, especialmente a vida de Jesus nos evangelhos. Numa sociedade antiga em que poucos eram alfabetizados, poucos sabiam ler, as pessoas entendiam a vida de Jesus e o ministério dele pelas artes. Então, quando se entra num templo católico romano, a gente começa a observar as pinturas, aquelas desenhadas em vitrais ou em janelas de vidro. Os vitrais, eles retratam as várias etapas do Evangelho. E lá no passado, tais pinturas nas paredes das igrejas serviam para ensinar os analfabetos o Evangelho. Particularmente, eu me interesso em visitar as grandes catedrais para apreciar aquelas pinturas, obras de arte que retratam o Evangelho de Jesus. Agora, leve-se em conta que, durante séculos, apenas a nobreza era alfabetizada. E a maioria da população não sabia ler. Por isso a classe pobre, o analfabeta, entendia um pouco do Evangelho, apreciando as pinturas nas paredes do templo. Mas não só entre os evangélicos. Eu vi isso também nas montanhas de oração da Igreja Metodista da Coreia do Sul, uma igreja enorme que cresceu muito em poucos anos. A Coreia do Sul, por ser uma nação que no passado desconheceu o Evangelho, os irmãos da Igreja Metodista, para evangelizar, criaram esculturas em tamanho real, mostrando cada passo do Evangelho. Então eu estive na montanha de oração, acho que era Quanglim, uma coisa assim. E ali uma pessoa pode passar o dia todo orando, buscando e vendo as cenas do Evangelho retratadas numa vasta área de terra. A mulher samaritana junto à fonte, e tem junto à fonte uma canequinha para se beber água, e o versículo bíblico, pede-me, eu te darei água da vida. Depois os discípulos no barco, o Getsemane, como uma figura de Cristo orando numa caverna. As cruzes. E eu passei vários dias ali num congresso de guerreiros de oração, e num dia que eu tive vago, que não havia trabalho algum,
eu passei aquele dia contemplando as cenas do Evangelho. Hoje, felizmente, o Evangelho está disponível a todas as pessoas na Bíblia Sagrada, mas isso não era possível no passado. As artes, portanto, serviram como meio de ensinamento às pessoas sobre Jesus e a obra da cruz. Agora, desprezar as artes é ignorar as artes que Deus inspirou para o povo de Israel no Antigo Testamento. Claro, existem artistas não cristãos que fazem suas artes para blasfemar contra o Evangelho. O céu é cheio de obras artísticas criadas por Deus. Por isso o poeta exclama: os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Contemplar o céu numa noite estrelada deixou o poeta quase sem palavras. E abra o livro de Apocalipse, ali você vê imagens, artes, em cada cena, em cada cenário. Então, da mesma forma que as pinturas e as esculturas, temos a música. Você que é músico, que canta na igreja, tem que se especializar na sua arte para que o Evangelho seja conhecido de todos. Mas não pense apenas em cantar ou em tocar. Existem muitas áreas do mundo das artes que podem ser usadas para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, até mesmo através dos esportes. Deus abençoe todos vocês.